A gente está de volta batendo um papo aqui com a médica Rochelle Távora, ela que é cirurgiã geral. A gente já falou sobre vários assuntos e mais uma vez a gente está aqui para falar de um bem mais importante também, não menos importante do que os outros, apêndice. O que seria essa apêndice, doutora? Então, o apêndice, ele é um órgão, chama apêndice vermiforme porque ele parece uma lombriguinha mesmo. Nunca imaginei apêndice assim, achei que ela era um feijãozinho, alguma coisa. Não, ela parece uma lombriguinha, né? E ele é um órgão que fica no início do intestino grosso. É um órgão que ele auxilia a imunidade da gente, a nossa proteção. É um órgão linfóide. Então, tudo depende muito, às vezes, da apêndice, de como ela está? Então, o que acontece? Esse apêndice, como ele tem uma luz bem pequenininha, às vezes essa luz na estreita, entra um fragmentinho de fezes ali e entope essa luz, causando uma inflamação do apêndice, que é a famosa apendicite aguda, que é a principal causa de abdômen agudo, o principal motivo pelos quais as pessoas são operadas de emergência. Ou seja, quando a gente tem aquele problema lá que a gente bate no hospital, que está tudo doendo aqui, a gente não sabe onde é aquela famosa palavra que a gente escuta por aí, a apêndice estourou, a apêndice está inflamada, estou com uma dor abdominal, é isso mesmo que o pessoal sente? O que acontece? A apendicite aguda, ela tem várias fases. Ela tem uma fase inicial, que a gente chama de fase 1, e ela pode chegar até a fase popularmente chamada de apêndice supurou, né? Que é quando ela perfura e leva pus e fezes para dentro, espalha dentro da barriga, né? Então, ela pode ser desde uma doença de fácil diagnóstico, de tratamento cirúrgico e uma fácil recuperação, até uma doença muito grave que pode levar a consequências, infecção generalizada e morte. Quando a gente fala dessa doença, aí a gente pensa logo na prevenção, porque ninguém quer ter isso. Como a gente consegue prevenir? A gente não consegue prevenir. É uma loteria. Não existe prevenção para apendicite. É uma roleta russa, então. Tá todo mundo suscetível aí. Todo mundo suscetível. Eu já tive apendicite, meu filho já teve apendicite. Isso tem alguma coisa a ver hereditário? Existe uma tendência familiar, né? Se na sua família, o seu pai ou sua mãe já tiveram apendicite... Mas isso tem um fator de risco, por exemplo, tem alguma coisa a ver com má alimentação? Não. Sedentarismo, tem nada a ver? Não tem. Jesus! Eu queria dizer que tem, mas não tem. É uma loteria. É uma loteria. O fato é que, assim, muitas pessoas se confundem porque o apêndice, quando a origem embrionária dele é a mesma origem do estômago. Depois é que eles vão se dividindo, quando é um embriãozinho lá no útero da mãe. Aí eles vão se dividindo, o estômago, né, fica para cima, o apêndice vai virando lá esse órgão. E aí o que acontece? Essa origem faz com que eles tenham inervações que se comunicam. E às vezes a dor da apendicite começa no estômago, na boca do estômago ou perto do umbigo e só depois é que vai para baixo, no pé da barriga do lado direito, aonde é a apêndice. A gente até falou sobre isso, acredito, né? Que muita gente confunde apêndice com a vesícula, não sabe o que é uma, o que é outra, não tem nada a ver uma coisa com a outra, é totalmente diferente. A gente já viu aí que não tem praticamente não tem fator de risco, mas aí na sua experiência como médica, acomete mais o quê? O que mais aparece? Em jovens, em mais idosos? Em jovens. É uma doença do adulto jovem. Normalmente aí aumento da incidência entre os 15 até 40 anos, né? Mais ou menos, é uma doença de adulto. É comum também em criança, né? E pode acontecer no idoso. Assim, todo mundo pode ter apendicite, quem quiser pode ter, mas... Ninguém quer, pelo amor de Deus. Ninguém quer. É claro que a gente sempre faz o alerta que quando você tem esses sintomas de apendicite, de dor abdominal, com febre, com vômito, ou às vezes com diarreia, precisa passar numa avaliação do médico, porque se for diagnosticada numa fase inicial e operada, a apendicite é uma recuperação muito rápida, tirou o apêndice, curou, tratou, né? Mas conforme for avançando, vai criando pus, aumentando a proliferação de bactérias do intestino. Isso vai passando pelo corte. Então, a chance de infeccionar o corte ou o sítio cirúrgico, a gente chama, é altíssima. Então, o paciente opera apendicite, dali uma semana, pus no corte. Infecciona o corte. Cria pus no corte, cria pus dentro da barriga. Ou seja, o paciente precisa ser reoperado. Tudo isso porque operou numa fase tardia, né? Ah, doutora, todo paciente com apendicite tem que operar? Depende.
Via de regra, se for nessas fases mais iniciais, o tratamento é cirúrgico, sim, tem que operar e tirar o apêndice. Existe uma situação que a gente chama de plastrão apendicular, quando forma uma massa. Ele inflama tanto que junta o intestino para bloquear essa inflamação. Forma como se fosse um tumor, uma massa aqui na barriga, que a gente chama do plastrão apendicular. Numa situação mais grave pode se tornar um câncer? Não, mas numa situação mais grave, ela obstrui o intestino, entendeu? Dá tipo um nó nas tripas, mas É nó na tripa mesmo? É, nó na tripa mesmo. Mas esse plastrão, a característica dele é que não é nó nas tripas. O paciente consegue comer, consegue ir no banheiro, fazer cocô, soltar pum, mas ele tem essa massa. E aí, quando acontece isso, o ideal é você dar o antibiótico, desinflamar e operar o apêndice no segundo tempo. Então, mesmo assim, é cirúrgico, mas o que muda é o tempo da cirurgia. Uma via de regra todas as vezes, então quando eu vou parar no hospital com essas dores na boca da barriga, isso quer dizer que já está numa situação já avançada? Não, ele começa com uma dor na barriga. Ele começa com a dor aqui em cima e vai com a dor aqui embaixo. O que me diz se está avançado ou não? O tempo de evolução. 1 ou 2 dias, pouco tempo de evolução. Acima de 2 dias, muito tempo de evolução. Tem uma coisa que é uma consequência ali, se eu estou há 3 dias, há 4 dias, vai piorando. 5 dias sentindo aquilo, quer dizer que assim é o estágio. Vai piorando. Quanto maior o tempo que você está com dor com apendicite, é uma evolução temporal. Então, se eu estou sentindo isso há 5 dias, operar um paciente com apendicite de 5 dias de evolução é muito pior do que operar um paciente com algumas horas de evolução. Ou seja, eu não preciso abrir para saber se está num grau elevado ou não. Não. Os exames antes da cirurgia, o pré-operatórios, né? Assim, um ultrassom de abdômen, às vezes precisa fazer uma tomografia. Eu já consigo ver que aquela fase da apendicite é uma fase mais avançada. A gente fala que não tem uma prevenção, né? Mas acredito que se a gente ter ali os hábitos que a gente sempre vem falar aqui, de tomar água, de ter uma alimentação saudável, de ter aquela rotina de prática de exercício, isso contribui para uma vida mais saudável. Contribui para uma boa recuperação da apendicite, mas não evita não. Gente, eu tô tentando me sair desse negócio aí, mas pelo jeito... Não evita. A apendicite é danada. Assim, em mulheres, a gente precisa muito diferenciar. Tem um estudo que a quantos brasileiros alguém vai ter apendicite? Eu já quero fazer parte de fora, viu? A cada 100 mil brasileiros, um vai ter apendicite. Será? Não quero fazer parte disso. Complicado, então. Então, não tem, é uma loteria mesmo. Você ia falar das mulheres? Então, as mulheres, quando a gente tem suspeita de apendicite em mulheres, especificamente, em idade fértil, né? De 10 a 50 anos de idade, a gente precisa descartar causas ginecológicas, infecção da trompa, do ovário, gravidez na trompa, porque são situações que podem confundir. Tá vendo? Por isso que tem que ter o diagnóstico certinho, para aí você não tá pensando que é uma coisa quando vê lá é outra. Exatamente. Olha, eu poderia falar para você aqui, olha, então fica aí a dica, né? Eu vou ter que dizer boa sorte nessa roleta. Eu espero que não seja você o próximo. Já tiveram apendicite, a produção? Já teve apendicite? Não teve? Vai ter. Olha aí, é como se tivesse gases. E é normal, né, esses sintomas de gases? Sim, é muito comum o sintoma de gases. Gases, não consegue ir no banheiro, para de fazer cocô, para de soltar pum, sinal de alerta. Tá vendo? Então aqui tem muita gente aqui nos nossos bastidores que vai ter apendicite, não tem outra. E há casos, por exemplo, da pessoa sentir essas dores, não procurar o médico e ela estourar? Sim. Existem muitas pessoas que, infelizmente, até hoje, no século XXI, morrem por causa de apendicite supurada. Porque daí tem uma infecção generalizada por conta disso. Exatamente. Daí depois que vão descobrir, era uma apendicite que estourou e não cuidou, não tratou. Exatamente. Por isso que a gente traz informação para você, porque é importante. Ninguém quer passar por essa situação, por mais que a gente saiba que alguém vai passar por isso. Eu tô chocado com esse negócio de apendicite, mas é muito mais comum do que a gente imagina. É a doença mais comum na emergência do cirurgião geral, você não tá entendendo. Todos os dias se operam pelo menos 2 pessoas com apendicite aqui. Jesus. Tem dia que operam 5 pessoas com apendicite lá no HGE. E a pessoa já faz lá então de olho fechado, apendicite, já tô sabendo. Doutor, olha, muito obrigado mais uma vez. Sempre bom a gente falar sobre esses assuntos e principalmente dessas nossas formas, né, de falar sobre esses assuntos, porque daí a gente tira muitos tabus, né, com relação a tudo isso. Quero agradecer mais uma vez e já vamos pensar aí no próximo teminha, né?
Tá joia? Vamos pensar no próximo tema. Manda sua dica de casa, manda sua dúvida. A dúvida que for mais frequente, a gente vai falar aqui no programa de novo, tá bom? Ou um novo, né, assunto. Isso mesmo. Olha, a gente fica por aqui, daqui a pouquinho tem muito mais.